Ora, muito boa noite. Hoje temos mais um webinar. Eu já me sinto uma estrela televisiva, já é o terceiro que fazemos, mas desta vez estamos muito melhor acompanhados, porque temos os colegas, alguns colegas da LAP connosco, que decidimos desta vez fazer este modelo, porque achamos que era importante dar-vos a palavra, no fundo, e tentar discutirmos todos em conjunto e se calhar até uns com os outros, não é? Aquilo que tem sido esta experiência, até porque, como sabem, nós já o dissemos, a nossa intervenção, da forma como está combinada, enquanto supervisores da linha, acaba agora no fim do mês. E, portanto, nesse sentido também entendemos que era importante fazer este webinar para, de alguma maneira, deixarmos aqui também um documento que pudesse, de alguma forma, depois ser útil para quem cá está e até para quem no futuro possa vir, porque toda a expectativa que temos é que, naturalmente, esta linha, pelo sucesso que tem tido e pela importância que tem tido, se continue e nesse sentido, será importante tentar, de alguma forma, pegar aqui na experiência que já foi existindo e que fomos construindo e partilhá-la naturalmente com os colegas que depois continuarão, os que estão cá e aqueles que no futuro continuarão nesta linha. E portanto, nesse sentido, nós convidamos 6 colegas, que é para ficarmos aqui equilibrados, para ninguém se sentir diminuído, não é? E portanto, temos aqui o Miguel Moura, a Nádia Costa, a Flávia Rezende, a Célia Lopes, o Bento Sério, que estão connosco, não é? Com a Alexandra Antunes, com a Sílvia Marina, com o José Rocha, com a Cristina Navi, com a Catarina Vaz Velho. E, portanto, a ideia agora é começarmos a conversar todos e, portanto, nós temos aqui alguma direção na discussão que definimos, mas que muito naturalmente é capaz de se perder pelo caminho e, portanto, depois falaremos daquilo que, entretanto, for surgindo. Mas a primeira ideia era, de alguma forma, e como balanço que de alguma forma também queríamos fazer, a primeira questão que tínhamos e que queríamos discutir era perceber o que é que parece mais nesta linha, não é? Quais são os tipos de problemáticas, o tipo de questões que de alguma forma vão surgindo com mais frequência na linha de acompanhamento psicológico. Alguém quer começar? Pode ser, se não se importar. Muito bem, Bento, acho muito bem. Sim, senhor, força. Bom, eu também gosto muito de falar, boa noite a todos outra vez. E de vez em quando peço aqui umas ajudas ao Miguel, já não é a primeira vez que eu ligo para ele. Não é propriamente uma orientação para ver se estou a fazer bem ou mal, às vezes são situações que ocorrem que a mim, algumas já me geraram muita angústia, portanto, houve aqui uma necessidade de falar com o Miguel e explicar aqui algumas coisas. Mas em relação à questão que foi posta, numa primeira fase, quando começámos a trabalhar nesta linha, havia efetivamente muita informação que era pedida acerca do Covid. A minha dificuldade que eu senti nessa altura foi que as informações eram todas muito dispares. Às vezes nós queríamos dar indicações, por exemplo, o que é que eu tenho que fazer se tiver sintomas? Se tiver sintomas, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ligar para a linha, tenho que falar com a enfermeira e depois poderá ficar, se assim for indicado, em isolamento profilático. E depois as pessoas perguntavam o que é que eu tenho que fazer para ter o isolamento profilático. E a gente seguíamos aquela bibliazinha que tínhamos aí, o manual, e que tínhamos que dirigir as pessoas para o delegado de saúde, para obter o documento assinado, para substituir a baixa, fica no isolamento profilático, e nada funcionava. Não funcionava o delegado de saúde, não funcionavam as baixas na segurança social, e eu ainda acho que ainda partilhei isto uma vez com o Miguel. Portanto, numa primeira fase, da parte das informações que nos pediam, eu senti muita dificuldade, às vezes, no rigor das informações. Não digo que o que tivesse escrito não estivesse bem, só que depois na prática não funcionava. E eu aí tive algumas dificuldades em que as coisas... Bento, já agora, e é interessante, e já me vou desviar um bocadinho, mas eu acho que era importante. Se vocês pensassem em que tipo de formação vos poderia fazer falta para potenciar o vosso trabalho numa linha como esta, o que é que vocês diriam?
Miguel, posso interromper? Deixa-me só perguntar uma coisa ao Bento. O Bento está-se a referir especificamente à linha de informação e não à linha de aconselhamento. Não, mas já vou transitar para essa. Ah, ok, mas era a linha começou pela linha de informação, daí estas como questões. nos perguntaram o que é mais, não é? Começámos pela informação Covid. Não é? Vocês começaram na linha mas agora interessa-nos sobretudo o aconselhamento, porque essa já está para trás. Depois, ao passarmos para o aconselhamento, Miguel, mas de qualquer maneira, mesmo a formação que nos foi dada, não, estava bem, estava bastante adequada. A questão depois do funcionamento cá fora, e isso acontece também na linha do apoio psicológico, do aconselhamento psicológico, não é assim tão linear. Por exemplo, depois quando entramos nesta fase do apoio, do aconselhamento, eu ainda tive algumas pedidos de informação Covid, ainda apareceram muitos, depois começaram a aparecer em grande número, não sei se os colegas também concordam ou se também tiveram assim, começaram a aparecer em grande número perturbações de ansiedade, muitas, muito elevadas, alguma perturbação depressiva. E agora, nesta fase, aquilo que eu estou a ver, e eu acho que já tinha comentado isso consigo, Miguel, tiveram muito tempo, então ainda continuam a estar as consultas em stand-by, paradas, o que fez com que pessoas que eram acompanhadas, e estamos a falar das psicopatologias já mais pesadas, esquizofrenias, psicoses, essas pessoas ficaram sem acompanhamento. E neste momento, aquilo que eu noto é que estão a utilizar a linha todos os dias, mais que uma vez ao dia. Eu chego a atender, eu já sei alguma, ainda há bocadinho falei com o senhor, já sei, só das vozes, já sei quem é, o que é que foi, o que é que não foi, e eles ligam, não é para nada, é para estarem um bocadinho na conversa connosco. Claro. Pronto. E esta linha que não era suposto ser uma linha de acompanhamento, não é? Acaba por ser uma linha de acompanhamento, porque eu não conheço as pessoas, não as conheço pessoalmente, nem de cara, mas pela conversa, todos os dias vou tendo com elas, já sei o historial, já sei a história familiar, já sei aqui uma série de coisas, não é? Que isto quase parece um acompanhamento, só que em vez de... Qual era a percentagem que dirias, Bento, que existe desse tipo de... Eu neste momento estou com 50-50, aparecem-me ainda algumas perturbações de ansiedade e aparecem nestes casos todos, eu já sei quais são e tudo, aparecem-me muitas esquizofrenias e algumas psicoses. E estamos na ordem dos 50 e 50, portanto, continua a haver chamadas, continua a haver estas pessoas que eu já as identifico e já sei quem são. E estava a falar, e no que diz respeito depois ao encaminhamento, eu já ativei um bocadinho de cada. Ativei por 2 ou 3 vezes a linha de emergência, aquela que nós ligamos e pomos a pessoa em contacto direto, porque eu tive um miúdo em risco de suicídio, a maiores gritos, e ele queria tirar pela janela. Portanto, isto deve ser uma coisa muito rápida e entrei em contacto com a tal linha e pus em contacto e o miúdo foi encaminhado para o hospital. Tive um surto psicótico gravíssimo, nunca tinha visto nenhum, francamente. Desta forma, eu ouvi uma gritaria imensa do lado de lá. E era uma miúda que estava a ter alucinações de que a casa estava cheia de cobras, e ela estava cheia de cobras, e agrediu aos pais, e agrediu à mãe, e agrediu também liguei para esta linha. Esta funciona bem, esta linha em que a gente precisa de encaminhar automaticamente de urgência, eles funcionam super bem, são super prestáveis, pelo menos é o feedback que eu tenho dos encaminhamentos que fiz. Depois, não tenho feedback dos encaminhamentos para a psiquiatria. Quando nós percebemos pelo discurso, porque é tão difícil a gente estar aqui a tentar visualizar a pessoa, temos de estar com o ouvido muito afinado em todo o discurso que a pessoa está a ter, para perceber o que é que está a passar ali, e quando eu percebo que há ali uma descompensação já muito grande, e é uma pessoa que está sozinha e que não tem ninguém, por várias vezes eu encaminho para a urgência de psiquiatria, mas depois não temos feedback se a pessoa é ou não é contactada não foi, claro. para a psiquiatria. Portanto, eu fico sempre muito angustiado se estas pessoas levam seguimento ou não. Cristina, estás aí em pulgas para perguntar qualquer coisa, já vi. Estava aqui curiosa, porque estava aqui a experiência do colega e de facto acabou por fazer assim uma experiência, uma visão rápida ao longo até do tempo, e estava aqui um bocadinho curiosa para perceber se a experiência dos outros colegas vai no mesmo sentido, de uma evolução de pedidos ao longo do tempo que foram diferentes. Qual é a sensibilidade dos outros colegas? É um bocadinho a mesma? Começou muito com as coisas de ansiedade e foi evoluindo? Tiveram também situações um bocadinho de crise ao longo do tempo? Gostava também de perceber um bocadinho se isto é comum aos vários colegas. Eu posso dar a minha opinião, se me permitem. Antes de mais, agradecer a minha participação, é a primeira vez, é uma estreia. Agradecer em particular a todos os supervisores que nos têm apoiado e orientado em todo este processo.
neste caso principalmente ao meu supervisor, ao Dr. José Carlos Rocha, dizer que o fórum que criaram foi muito valioso, muito precioso para nós, enquanto psicólogos da linha, falo por mim, e da minha experiência, desde que integrei em 1 de Abril, já vão quase 3 meses, posso dizer que notei uma diferença em termos a nível das pessoas que ligam. No início recebia mais chamadas de pessoas idosas, pessoas sozinhas, com idades de 70, 80 anos, que não tinham suporte familiar, que os filhos deixaram-nos e com a situação de pandemia não os visitavam, raramente ligavam, e notei essa falta de contacto com a família. E muitos deles ainda tinham algum contacto, mas perderam-no porque as famílias, os filhos, os netos, deixaram de os visitar e deixaram muitas vezes de ligar. Ao longo do tempo, notei que, quando começamos a ter os tais que nós chamamos, entre nós, colegas, clientes frequentes, temos aqueles utentes que ligam todos os dias. Eu, se estiver em linha todos os dias, eu atendo a mesma pessoa 2, 3 vezes numa tarde. E posso dizer que neste momento conheço uns 15 ou 20 pelo nome, com o historial deles, e é como disse o nosso colega Bento, eu já não preciso perguntar as coisas, porque já sei, não é? E sei que às vezes tem havido aqui alguns constrangimentos, porque eles queixam-se. No início, eles faziam seleção, não é? Eles queriam ligavam para desabafar, para falar sobre os problemas deles, fosse qual fosse o psicólogo, tanto faziam. O que eu notei foi que eles próprios começaram a ficar também mais refinados, a criar mais empatia com A, B e C, e no meu caso em particular, olha, como é que chama? E eu dizia o nome, não é consigo que quero falar, e desligavam. Como aconteceu também colegas que se queixavam, eu falei com um utente que disse que anda à procura de uma psicóloga. Falar com a Célia. Não é, Nádia? Acontece muito isso. Eles estão a criar, o que eu noto é que eles estão a criar esses clientes frequentes, como nós chamamos, estão a criar connosco um vínculo, que nós por mais que eu diga, isto é uma linha de aconselhamento, de intervenção breve, de psicologia de urgência, todos os psicólogos estão na linha, estão vocacionados, estão aptos para ajudar, para intervir. E eles dizem, mas eu não quero A, não quero B, quero o Célia. E eu disse, mas não, as coisas não funcionam assim. Nós tentamos que as pessoas percebam que todos nós estamos aqui para ajudar, mas eles começaram a ficar seletivos, não é? E nota-se muito esta questão. Para além disso, assim muito rapidamente, eu comecei a notar, a partir do momento em que começamos a desconfinar, uma população diferente. Enquanto no início eu atendia mais pessoas idosas e até pessoas na casa dos 60, 70 sem ser idosos, que eu não me considero idosos, ultimamente, a partir de junho, começaram a surgir situações de crises de ansiedade em jovens adultos, na casa dos 20, 30 anos, com crises muito complicadas, de ataques de pânico mesmo, situações de jovens universitários começaram a entrar em stress por causa de não conseguirem cumprir os prazos de exames, dos testes, de frequências, e começaram a ter algumas descompensações. E também violência doméstica, que pelo menos no início, durante o mês de abril e maio, não tive nenhuma situação que achei estranhíssimo de alguém falar da questão de violência doméstica, e este mês de junho já tive uma meia dúzia de situações diferentes e pessoas jovens, pessoas com... Ainda ontem falei com uma senhora que me mexeu particularmente porque ela tem 28 anos e está casada há 10 anos, tem 2 filhas, não quer aquela vida para ela, mas também não consegue sair dela porque não está desempregada, não tem sustento, e às vezes é complicado nós conseguirmos dar aquilo que nos foi dito no curso, a sensação de segurança, darmos alguma esperança. É claro que eu dou sempre e sou muito positiva, sou muito intuitiva, também foi aquilo que por acaso nunca mais me esqueci que o Dr. Miguel disse na formação. Nós não nos podemos esquecer, acima de tudo, que somos psicólogos, não é? Isto é uma intervenção completamente diferente daquilo que nós fizemos até aqui enquanto psicólogos.
Mas nós somos psicólogos, portanto, e eu trabalho como psicóloga há mais de 20 anos. E eu funciono muito na linha por intuição e por instinto. As situações quase que me surgem na cabeça. Eu estou a falar com a pessoa e já sei. Esta pessoa, o que é natural, Célia, o que é natural, porque no fundo, por isso é que vocês são todos especialistas e para trabalhar numa linha destas tem que ser pessoas com experiência, não há volta a dar, porque inevitavelmente... Não é fácil, mas claro, não se torna tão difícil como eu inicialmente julguei que fosse. O que eu noto aqui é que, e a única, se calhar, frustração que eu sinto em relação ao atendimento é nós não termos o feedback das situações. Tirando estes clientes frequentes, os utentes que ligam e nós vamos sabendo que eles vão melhorando e temos algumas situações que eu falei em abril e falei agora e não tem nada a ver, noto melhorias muito boas que acho que é reflexo do trabalho de todos nós. Há outras situações que realmente nós não temos o feedback. Eu encaminho para a urgência psiquiátrica, por exemplo, e vou tendo alguma informação porque eu faço o seguimento no dia seguinte e pergunto à pessoa se foi contratada, se não foi, como é que correu. E é esta forma que eu consigo de ter algum feedback. Agora, eu já atendi à beira de 600 pessoas desde que estou na linha e se calhar tenho feedback de 20, 30, não mais. Claro. Mas também sei que nós não chegamos a todos e o que fazemos o melhor que sabemos e que podemos. E no fundo é isto. Não sei se já estão a alongar. Não, mas o Miguel queria dizer qualquer coisa mais, já tinha feito aqui menção disso, sobre o assunto, e depois é interessante até para falarmos depois, aproveitar também a ponte para falarmos do tipo de intervenção, não é? Mas diga, Miguel, diga. E tem a ver exatamente com isso que a Célia estava a falar, com esta questão do encaminhamento e do follow-up. Nós temos... Aquilo que o Beto tinha dito no início é exatamente verdade. A caracterização dos doentes ao longo do tempo tem sido essa. Nós começamos muito por ter problemas de situações de ansiedade, de descompensações... Desculpa lá interromper, eu estou a ouvir muito baixinho. Vou tentar falar mais alto, estão a ouvir melhor? Está melhor. Impecável. Ok. Então, eu estava a dizer que a caracterização que fizeste, Bento, relativamente ao tipo de chamadas que fomos recebendo ao longo deste tempo, está exata. E ultimamente, nas últimas 3 semanas, talvez, tenho tido muitas chamadas de pessoas com quadros psicóticos, perturbações de humor com características atípicas, esquizofrenias, em descompensação, e porque com certeza os serviços de saúde mental não têm conseguido dar resposta dos constrangimentos que todos nós fazemos, e torna-se muito frustrante para nós às vezes tentar chegar, como todos vós provavelmente já sabem, a um doente psicótico descompensado, não é? E tentar encontrar uma solução que apenas não seja aquela solução de ventilar para eles passado 10 ou 15 minutos estar a ligar para um colega nosso, e depois surgem as tais situações. Já me aconteceu de atender 2, 3, 4 pessoas, 4 vezes a mesma pessoa no mesmo dia, não é? Ainda hoje me aconteceu isso por 3 vezes. Há pessoas que tentam até orientar a nossa intervenção no sentido de eu só quero que você me faça um exercício de relaxamento porque eu quero dormir, já tomei a minha medicação, quero dormir. Os outros psicólogos é que são bons porque eles é que fazem relaxamento e você não me está a fazer. Conhece essa senhora? Sim. Também conheço. Pronto. Ou seja, isso tem sido transversal. Esse tipo de doentes que estão a surgir agora é transversal. Todos vocês têm tido este tipo de situações. Sim. Pessoas com doença mais patológica e que neste momento estão a recorrer à linha constantemente, não é? Sim. Até porque muitas dessas pessoas ligam dezenas de vezes, eu acredito que seja dezenas de vezes ao longo do dia, não é? Dezenas de vezes. E depois há uma questão que também é uma questão importante, tem a ver com este encaminhamento para o serviço de urgência, e eu acho que aí é algo que para o futuro pode ser melhorado. A forma como é feito o encaminhamento, nós preenchemos a nossa grelha, pomos as nossas observações, fazemos a nossa avaliação, mas depois já tive feedbacks de casos que não foram encaminhados porque o enfermeiro entendeu que não era suposto, não fazia sentido aquele paciente ser encaminhado para uma urgência psiquiátrica.
E isto para mim não faz sentido nenhum, que um enfermeiro, nem que tenha sequer formação psiquiátrica, de enfermagem psiquiátrica, evidente, não faz sentido nenhum, quer dizer, não tem mais preparação científica que nós, não tem mais capacidade de diagnóstico que nós, não faz sentido absolutamente nenhum. E por isso, isso seria algo talvez a corrigir de futuro. Já me deparei com isso, não sei se algum colega se deparou com isso alguma vez, eu deparei-me com isso em follow-ups, depois naturalmente voltei a fazer o encaminhamento e aí sim as coisas acabaram por se resolver, mas, por exemplo, é um pequeno à parte que eu queria fazer e acho que pode ser importante caso haja uma continuidade desta linha. Depois, paralelamente a isso, também quero dizer uma coisa. Já há pessoas, e não ontem recebi uma chamada desses, já há pessoas que ligam para a linha de saúde 24 em vez de ligar para o INEM. E que, por exemplo, ainda ontem atendi um senhor que estava em casa, que teve uma menina que estava com as 2 filhas, uma de 2 e 3 anos, e uma das meninas caiu à água e afogou-se, e o senhor tentou reanimá-la, tinha formação em reanimação, e a menina foi para o hospital. E ele não sabia, estava em pânico, não sabia se a menina estava viva ou se estava morta, porque a mãe tinha ido e não tinha telefone, e pronto. E na altura foi uma intervenção relativamente simples, ligar para o hospital onde a menina estava internada, identificar, falar com a médica responsável, obter informação, felizmente a menina estava viva, passar a informação ao pai, tranquilizá-lo, pronto, foi uma intervenção relativamente simples, mas seriam chamadas que noutras circunstâncias teriam sido feitas para o INEM, ou seja, nós acabamos também por funcionar como uma alternativa muito válida, já começamos a ter uma primeira linha de intervenção, não é? Mesmo em situações mais críticas. Ok? E esta era a parte que eu queria fazer. Não sei. Muito bem, muito bem. Ana, queria acrescentar alguma coisa? A Ana tinha... Sim, se me for permitido, eu confesso que os meus casos são uma experiência um bocadinho diferente. Embora tenha, sim, os casos de ansiedade e depressão, que têm vindo em percentagem a aumentar, sem dúvida. Eu comecei com 15% de casos de ansiedade em abril, estou em 19% dos casos, das chamadas atendidas por ansiedade. Comecei com a depressão a 6% das chamadas atendidas, estou em 11% das chamadas atendidas. Mas essa estatística, isso é fantástico. Pois é a Ana que nos vai passar a estatística, porque os serviços partilhados não passam. Os serviços partilhados não passam. É a Ana que nos vai passar a estatística. São só as minhas. Mas eu achei curioso, porque eu não tinha noção. Eu achava que os homens recorrerem à linha, ou pelo menos quando eu atendo, que era residual. O hábito, os homens normalmente não procuram. E não, são cerca de 34% a 39% das chamadas Espetáculo. Que são feitas por homens. Devia ter falado consigo antes. Ainda hoje uma jornalista da Visão me perguntava isso e eu disse, olha, não temos dados, não posso dizer nada disso. É só a minha experiência. Claro. Eu estive mês e meio, 12 horas por dia na linha, mas agora só estou 8 horas. Ela queria saber dos homens que era para juntar à história deste senhor que se suicidou e, portanto, eles agora não explorar isso. Mas sabe que eu também já me ligaram e é essa a diferença que eu tenho dos colegas, porque eu tenho tudo isto, mas depois tenho atendido gente que ligam porque ficaram chocados com Pedro Lima, porque ficaram chocados com a Valentina, e outros que ligam porque souberam que o filho faleceu agora e, portanto, ligam porque nem sabem o que fazer e ter mesmo que estabilizar aquela pessoa, conseguir centrá-la no aqui e agora para ir ter ao velório do filho de 25 anos, também deu nas notícias, essa parte não sabem, óbvio, não é? Que também deu nas notícias da semana passada. O caso era complicadíssimo, foi de acidente, foi completamente inesperada aquela morte, e era um jovem de 25 anos, e portanto estabilizar o pai que queria era ir ao hospital e acabar o serviço a quem tinha provocado o acidente. Portanto, toda esta responsabilidade numa pessoa só. Aquela bebé de 1 ano lá para os lados de Lisboa que caiu e que faleceu na queda do prédio, a tia e a prima que tinham sido os primeiros a socorrer a criança, mas quando os psicólogos do INEM chegam, têm que primeiro prestar auxílio à família e dizem ligue para o SMS 24. Também foi uma chamada que eu atendi.
que foi a primeira destas mortes assim inesperadas e por acidente. E, portanto, estabilizar uma criança de 12 anos que acabou de ver a prima a falecer por queda e que tem a irmã de meses ao colo, em pânico. Portanto, não tem sido fácil nesse sentido, mas têm-nos procurado por causa disso. Eu acho que estamos a conseguir conquistar de tal maneira a confiança dos portugueses, e não só. Há gente que liga, já não me lembro qual era o Andover. Ligaram de Andover, por exemplo, para saber como é que eram as coisas cá, para poderem vir de férias ou não. E a questão estava na ansiedade que isto nos causava. Eram portugueses lá. E já estão a contactar também a linha. Acho que estamos a conseguir conquistar a confiança. Eu confesso às vezes de uma forma um bocadinho titubeante. Não são casos que estava à espera. A receber assim um telefonema de alguém aos berros, a chorar, que lhe faleceu um filho, e já vão alguns, neste momento já são 3 ou 4. Começa a ser, agora já começa a lidar melhor, mas no início... Claro. E isso traz-me a questão da intervenção. Eu não sei, ainda não vimos nem a Flávia nem a Nádia. Que tipo de intervenção fazemos? Posso só Posso, claro. um pontinho, pegar um bocadinho no anterior e já avanço para o seguir, porque de facto só queria acrescentar um outro tema que me tem surgido, que os colegas não falaram, não sei se partilham também da mesma experiência, mas tem acontecido mais recentemente estarem a surgir chamadas de pais preocupados com os filhos, e aquilo da conversa parece-me que está aqui a surgir algum desgaste emocional e psicológico por parte também das crianças, não é? Pelo contexto que estão a viver. E têm surgido algumas chamadas neste sentido, portanto, sobre esta temática até aqui do desgaste emocional. E queria também só dar aqui uma nota, mas que eu acho que também no fundo faz aqui algum sentido. Aquilo que eu tenho experienciado é que ao longo, portanto, deste tempo estamos a receber chamadas de pessoas com historial de depressões, de ansiedade, portanto, com bastantes anos já de perturbação, mas que até à data só têm acompanhamento psiquiátrico. E aquilo que eu tenho sentido é que está a ser uma forma até de afirmação e das pessoas conhecerem o trabalho do psicólogo, terem este contacto, terem esta possibilidade. E há chamadas que elas terminam dizendo mesmo isso, que vão procurar essa ajuda porque naquele momento fez sentido. Pessoas que já tomam ansiolíticos, antidepressivos há anos e que não têm este tipo sequer de conhecimento nem de encaminhamento para serviço de psicologia, e que através da chamada desperta essa busca e essa procura. Portanto, eu acho que nesta afirmação e neste conhecimento do trabalho do psicólogo também tem sido fundamental a linha. E agora respondendo à questão do Miguel, em termos de intervenção, no meu caso em particular, naquilo que respeita à ansiedade, surgem algumas pessoas que estão em crise, e portanto há aqui esta necessidade de estabilização emocional. Aquilo que eu procuro também fazer é mesmo tentar trazer a pessoa ao presente, ao momento, portanto focando-se até no questionamento. Só o facto de perguntarmos o nome completo, a idade, e até eventualmente que nem precisamos, mas questionar mais alguma coisa, ajuda já a pessoa a desfocar-se, a trazê-la para aqui, para nós. E depois a questão mais comportamental, portanto ali do espaço todo envolvente, no meu caso tem sido importante, e as pessoas até têm respondido bem. Eu ia perguntar isso, Flávia, e qual tem sido a maior dificuldade nessas circunstâncias? O que é diferente
de fazer isso de uma forma presencial e ao telefone? Vocês sentem com maior dificuldade? A maior dificuldade que eu sinto é o feedback. Porquê? Porque aquilo que nós ouvimos é a pessoa a hiperventilar, a respiração. E não temos aquela noção, porque não estamos a ver a pessoa, se exatamente a pessoa já está a acalmar, a estabilizar ou não. Porque pelo menos é isto que eu sinto. Falta a linguagem não verbal, não é? Sim. E depois, como a pessoa realmente, o som que nós ouvimos é a pessoa a respirar, eu acho, e no meu caso, eu acho que a maior dificuldade é realmente perceber isso. Do outro lado, a pessoa já está... Mas o resultado tem sido bom, ou seja, depois conseguem chegar onde no fundo, onde querem e conseguem estabilizar. Em grande parte das situações isso tem sido possível, sim, não é? O que é bom, também, o que é sim, positivo. porque eu também questiono se a pessoa está sozinha ou não. Claro, porque assim, se a pessoa não está sozinha, então acho que o trabalho é ligeiramente diferente, não é? Dá-nos um bocadinho mais à vontade. Porque sabemos que a pessoa não está sozinha, embora não esteja no mesmo compartimento, mas não está sozinha, portanto sim, há ali segurança, não é? Sim, há alguma segurança. Quando a pessoa está sozinha é um bocadinho mais complicado, mas no meu caso daquelas experiências que eu tive tem resultado, sim. Eu concordo com a colega, eu sinto, tirando a parte da dificuldade em não ver a pessoa, eu inicialmente pensei que fosse mais complexo, que fosse mais difícil, mas sinto que também o nosso tom de voz acaba por ter uma força maior quando não nos vemos, não é? E a nossa voz tem um impacto brutal naquele momento e sentimos mesmo a pessoa a acalmar, a respiração da pessoa também a acalmar, e o trazer ao presente é bem mais fácil à distância do que aquilo que eu pensei inicialmente. E sinto também que funciona muito bem. Pronto, em muitas situações mesmo isto acontece e é necessário fazer, e sinto que funciona mesmo muito bem. E as pessoas às vezes, ou muitas vezes, ficam surpreendidas porque talvez não esperassem que trocar meia dúzia de palavras com um psicólogo ao telefone, pronto, não é bem isto, mas é a visão delas, pudesse ter um efeito um impacto tão grande no que estão a sentir naquele momento, que é tão intenso, é tão abrupto às vezes, e não sabem de onde vem, não percebem como é que ficaram assim de repente, e ter uma solução que é relativamente rápida, que surge do outro lado da linha e que funciona e que ajuda a acalmar naquele momento, surpreende muitas destas pessoas. E concordo com o que disseram há pouco, que o papel do psicólogo está a ser, sem dúvida, divulgado da melhor forma, que é na prática, não é? Estamos a provar que temos impacto na população, mesmo à distância. E muitas destas pessoas nunca tinham falado com psicólogo, nunca tinham ido a uma consulta de psicologia e começam provavelmente a colocar essa possibilidade. Eu também costumo sugerir contactar o médico de família, tentar perceber se existe consulta no centro de saúde, quando sinto que se justifica, e normalmente é bem aceito e as pessoas dizem que sim, que vão. Tem dificuldade nas referenciações, nada? As referenciações, não é encaminhamento, esse tipo de referenciações tem, portanto, sítios ao centro de saúde, mas que é para a psicologia, como é que referencia? O que eu faço, enquanto falo com a pessoa, é ir perguntar qual é o centro de saúde da pessoa, ir imediatamente pesquisar online, ir ao site, ver se existe consulta de psicologia naquele centro de saúde. Quando percebo que existe, digo à pessoa, que a pessoa normalmente não sabe se existe ou não, não é? E eu digo que existe e que deve contactar o centro de saúde por telefone, falar com o médico de família e marcar consulta ou com o médico de família ou com a administrativa e perguntar se é possível marcar consulta de psicologia. Quando não existe naquele centro de saúde, eu costumo sugerir exatamente a mesma coisa, mas tentar que haja um encaminhamento para o hospital mais próximo, para a entidade pública que seja da área de residência que tenha consulta de psicologia. Mas, de facto, no início falámos disso, do que é que nos faz falta em termos de formação para esta linha. Faz falta conhecer melhor o sistema de saúde. Nós não temos bem noção. Claro que também é impossível saber a lista toda a nível nacional, não é? Mas nós não temos bem noção de como é que funcionam os encaminhamentos dentro de um centro de saúde, qual é a prioridade, que tipo de população
atendem, porque é difícil acreditar que há uma psicóloga ou um psicólogo num centro de saúde e que tenha competência, ou competência, não sei se é a palavra certa, mas que tenha capacidade de resposta para tanta gente. Não percebi, desculpa. Capacidade de resposta para tanta gente, não é? Sim, isso, e para claro, todas as problemáticas. E depois as problemáticas são tão diferentes, como é que uma pessoa consegue acompanhar tanta gente com problemáticas tão diferentes? E eu gostava de saber um pouco mais sobre isso, e também tenho esperança, porque eu sou uma otimista, que tudo isto ajude a que finalmente percebam que é preciso, que são precisos mais psicólogos no Serviço Nacional de Saúde e que os serviços que existem sejam melhorados e que se criem novos, porque realmente é muito importante. Vezes mais é o que é preciso. Vezes mais. Miguel, posso só aqui também acrescentar uma coisinha? Em relação ao que o colega estava a dizer, é verdade. Em relação ao tom de voz, das técnicas todas que eu tenho usado para trazer a pessoa para um relaxamento e para sair de uma crise de ansiedade, aquela que eu acho que é mais eficaz é mesmo o nosso tom de voz e a maneira como nós falamos com a pessoa. E sinto que ao longo da conversa que se está a ter ao telefone, a pessoa entra na nossa respiração e entra no nosso tom de voz. E começa muito alterada a falar e muito ofegante na sua respiração e muitas das vezes acaba o discurso connosco ao telefone até já não a vejo, mas sei que sorrindo, porque fica reativa a qualquer coisa que a gente diga. Portanto, é de facto uma técnica que eu tenho usado cada vez mais e é muito funcional, mais talvez do que a respiração. Pelo menos da parte que me toca em termos de experiência. Outra coisa que eu percebi, isso por acaso também já tinha falado com o Miguel, esta realidade da linha é muito diferente daquela que eu conheci até hoje. Eu faço consultas há 18 anos, estou no SAMS, sou coordenador dos psicólogos do SAMS, e eu costumo dizer, eu tenho a parte boa da clínica, sempre tive a parte boa da clínica, portanto, temos ali um nível socioeconómico médio-alto, em que as pessoas têm todos acompanhamentos de psiquiatria, estão medicadas, podem fazer consultas semanais, portanto, há ali um histórico que eu segui, já sigo há muitos anos, e de repente vejo-me numa linha onde as pessoas, e eu percebo que as pessoas que recorrem aqui grandemente são pessoas que não têm capacidade financeira para fazer consultas de psicologia, a maior parte delas, pelos discursos que elas próprias me dizem. Elas dizem que muitas das vezes não têm dinheiro para medicação, não têm dinheiro para uma consulta, por isso recorrem à linha e recorrem de uma forma contínua para ter aqui algum apoio psicológico que de outra forma não conseguiam. E quando a colega diz que encaminha para o centro clínico, centro de saúde da área da residência, eu também o faço para as consultas de psicologia, mas sei à partida que estas pessoas vão estar meses à espera de uma consulta e vão ficar com consultas espaçadas N tempo. Portanto, não me admiro nada que elas continuem a procurar a nossa ajuda na linha. Sim. Aqui, em termos de o que é que podemos aperfeiçoar, saltando para outra questão, acho que não era nada mal pensado na linha houver veículos que nos permitissem fazer encaminhamentos. Sermos nós diretamente a fazer encaminhamentos, porque eu sei que há gente que liga para a linha e os enfermeiros marcam-lhes consulta nos centros de saúde. Já me aconteceu com imensos pacientes. Nós deveríamos poder ter esse acesso também direto, mandar um e-mail ao delegado de saúde, qualquer coisa, a pedir uma consulta para aquela pessoa e uma continuidade de acompanhamentos para aquela pessoa. Assim, talvez de uma forma mais agilizada, o nosso papel na linha, que é pontual, não é de acompanhamento, acabaríamos por dar aqui uma continuidade àquela pessoa que nós consideramos que estava em crise e que é necessário, efetivamente, dar acompanhamento, se houvesse aqui mecanismos que a linha permitisse que a gente... Já o Miguel Moura dizia agora aqui a toda a gente que às vezes sente que é um beco sem saída, não é? A referenciação. A referenciação muitas vezes é um beco sem saída, não é? Porque eu já trabalhei, se calhar alguns de vocês também já trabalharam no SNS, eu já trabalhei no SNS e lembro perfeitamente como é que as coisas funcionavam, não é? E torna-se muito difícil por vezes conseguir ter uma continuidade no acompanhamento de algumas destas pessoas que nos permita a nós fazer um trabalho com a qualidade que deveríamos fazer e que as pessoas de facto precisam. E por isso, ao fazer estes encaminhamentos, há pessoas que vão conseguir ser observadas por colegas, há outras que não, há outras que vão ser observadas por um colega e depois estarão 1, 2, 3 meses à espera de uma nova sessão, se não acontecer nada de normal. Por isso, eu sinto muitas vezes que esta referenciação, infelizmente, é um beco sem saída, porque não há psicólogos suficientes no Sistema Nacional de Saúde para dar resposta. E depois do surgimento desta linha, eu concordo com os colegas,
Esta linha eu penso que vai ser importantíssima para a estabilização do papel da psicologia dentro daquilo que é o âmbito da saúde, do Sistema Nacional de Saúde português. E vai ser muito importante para se perceber, até pelo próprio volume de consultas, de chamadas que nós recebemos, a necessidade que existe de haver serviços de psicologia, e atenção, há serviços de psicologia muito bons e com trabalhos muito meritórios em Portugal, não é? Mas as pessoas fazem o que podem, não é? As pessoas fazem o que podem com os meios, com os recursos que têm. E eu lembro perfeitamente que quando trabalhava no SNS eu passava muito mais tempo a preencher papelada do que propriamente a dar consultas, por isso não sei se ainda é assim, eu já não trabalho há mais de uma década, mas no meu tempo ainda era assim. E como tal, eu sinto que estou a encaminhar as pessoas para um beco sem saída, que não lhes estou a dar uma resposta, e isso contribui para a minha frustração. Como aquilo que eu estava a falar há pouco, quando eu faço um encaminhamento para uma urgência psiquiátrica, eu não tenho um follow-up, eu não tenho a certeza que aquela pessoa vai ser atendida e também me sinto frustrado por isso. E sinto-me frustrado também porque muitas vezes atendo, eu há bocado disse 3, 4 vezes, não, eu já houve pessoas que eu atendi, houve uma senhora em particular que eu atendi 8 ou 9 vezes no espaço de uma tarde. Eu sinto-me profundamente frustrado com o facto de não conseguir dar uma resposta eficaz para o problema daquela pessoa em particular. Ou pelo menos ter uma hipótese de dar uma resposta eficaz. E não sei se isto é partilhado pelos colegas, mas de facto é uma problemática com a qual eu no meu caso, se me permitem, eu penso que foi uma das supervisoras, agora não sei qual, que na altura foi a doutora Catarina, que nos arranjou uma série de contactos a nível nacional, linhas de aconselhamento e de apoio, e eu sou sincera, eu não encaminho ninguém para consultas de psicologia no centro de saúde, porque eu sei como é que está o sistema caótico. Deixem-me só, é só porque nós estamos a demorar muito tempo aqui a centrar-nos sobre, eu percebo perfeitamente sobre como o Sistema Nacional de Saúde precisava ter psicólogos e daí é importante que coloquem mais colegas e que haja uma melhor resposta, e eu percebo que vocês estão a criar necessidades, e eu acho que todos nós que trabalhamos no Serviço Nacional de Saúde sabemos que quando entra um psicólogo o que acontece é que nós criamos necessidades que não existiam à partida e de repente toda a gente quer ter 1, 2, 3 psicólogos porque percebem a importância do nosso trabalho. E claramente o vosso trabalho tem sido excelente aqui, por isso é que ele cria tanta necessidade. Claro que percebo que também vos cria esta frustração de então criamos a necessidade e depois como é que damos continuidade a isto, não é? Mas eu queria só tentarmos... Queria mesmo só centrarmos... Queria só que nós nos centrássemos um bocadinho naquilo, porque muitas pessoas não sabem exatamente, por exemplo, os colegas que vão entrar agora para a linha, os colegas que entram de novo não sabem muito bem o que é que vocês fazem em concreto. E, portanto, queria só centrar-nos outra vez nesta parte da discussão, se fosse possível, e, portanto, se querem um bocadinho, que avançássemos um bocadinho para perceber, por exemplo, a questão dos follow-ups, que é talvez um aspecto que a maior parte das pessoas não percebe. Vocês fazem os atendimentos quando as pessoas vos ligam e gostava de vos ouvir falar em que situações é que vocês usam o follow-up ou não usam e que nos centrássemos um bocadinho mais em tudo o que vocês fazem para podermos passar o que vocês já fazem, não é? Se fosse possível. Não sei se alguém quer falar. Se eu puder... Já falei muito. Diga Ana, então. O Miguel deixa de falar a Ana, para sermos mais equitativos. Da minha experiência, realmente eu agendo um follow-up sempre que é uma situação aguda, ou seja, cada vez que alguém está em risco, ou a pessoa tem ideação suicida ligeira, ou teve que se ativar o INEM, normalmente eu faço o follow-up nesses casos. Quando aquela pessoa está a colocar a vida de outras pessoas em risco, também faço o follow-up. Depende muito, normalmente são situações mais agudas, mas outras vezes são situações em que, por exemplo, eu solicito àquela pessoa que faça uma carta não enviada para começar a promover aqui a catarse e então aí passar a ser atendido, porque sabemos que demora muito tempo para depois conseguirem o tal agendamento de uma consulta em psicologia. E, portanto, faço a aplicação da técnica e falo no dia a seguir para fazer, então, aqui a integração
da técnica utilizada. E normalmente melhoram bastante, o que dá ali um tempo depois até à consulta, à primeira consulta. Porque, por exemplo, ainda hoje recebi 2 telefonemas de pessoas que o médico de família é que tinha mandado ligar para a linha para ter aqui o aconselhamento psicológico, porque não fez o encaminhamento para consultas nem no hospital e não tinha no centro de saúde. Funcionou ao contrário, não é? Em vez de só encaminhar para eles, encaminhar para nós. Portanto, fica muito difícil depois aqui fazer ver que... Até as expectativas, não é? A gestão das expectativas é complicada, não é? Gerir expectativas é a parte mais difícil de todas na linha, principalmente quando são utentes mais manipuladores e que tentam dizer o seu colega fez um relaxamento, não é? Quando nós tentamos promover aqui, e nesse caso tinha a ver também com o delírio, pelo menos a experiência que tenho, promover a crítica ao delírio. Eu consigo, não me dou, vou tentar outro e desligo. Mas efetivamente faltava fazer essa parte, a outra parte o colega já tinha feito muito bem. E portanto, às vezes, sem termos uma linha de acompanhamento, temos que ver também o que é que já foi feito antes para complementarmos e não estarmos sempre a fazer o mesmo e aquela pessoa fica dependente de nós para o primeiro passo, sem saber que pode dar o segundo e o terceiro e sem perceber a necessidade de o fazer. E portanto, às vezes... gerir expectativas não é o mais fácil. Mas essa é a minha experiência. Eu concordo com a Ana, as situações de follow-up em que eu considero que é necessário também são essas. E sinto que as pessoas ficam mesmo muito gratas quando nós ligamos no dia seguinte, por nos lembrarmos delas, por termos tido cuidado de saber como é que elas estão. Às vezes esse telefonema já faz toda a diferença, porque de facto no momento em que ligaram, no dia anterior, estavam em pânico, estavam num estado de ansiedade que provavelmente nunca sentiram e de repente ter alguém no dia seguinte que liga e que pergunta como é que está, se melhorou, se não melhorou, sentem-se muito gratos por isso e são muitas vezes muito queridos e fazem-nos sentir que o nosso trabalho vale muito a pena nestes momentos assim. É tudo verdade, aquilo que vocês estão a dizer dos follow-ups, mas desculpem qualquer coisinha, a minha opinião, estes follow-ups não deveriam funcionar desta maneira. Na minha opinião. Eu também os faço e faço pelas pessoas. As pessoas, de facto, às vezes estão numa situação de tal ordem que é muito importante que a gente ligue para elas para saber como é que estão. A questão dos follow-ups está mal feita, para mim, de raiz. Porque, ao princípio, quando eu comecei e havia lá, assim, nós temos na nossa página a possibilidade de dizer se é para fazer follow-up ou não, eu marcava e ficava à espera que a chamada me caísse. Não tem que ser eu ligar do meu telefone o meu número, que tenho que pôr em privado, porque se eu não ponho o meu número em privado, eu certamente depois vou ter uma série de chamadas, não é? Portanto, é que quando eu ponho na página a dizer que preciso de fazer um follow-up àquela pessoa, deveria de ser a própria linha a entrar em contato com aquela pessoa, porque se eles pedem lá a hora, se pedem lá o contacto, se pedem lá a necessidade de fazer follow-up, então tem lá a informação toda. Àquela hora, naquele dia, alguém deveria de ligar e começar a chamar para nós. Isso seria o ideal, Bento. Mas eles não conseguiram montar isso dessa maneira e, portanto... Pois, porque senão é uma chatice. E era muito mais fácil até para fazer o registro de follow-ups e depois já ninguém questionava pagamentos. Claro. Não é? Portanto, Miguel, eu nem estou... Eu percebi que não é por isso que está a dizer. Eu nem estou... Agora, é assim, depois temos que fazer uma chamada do meu telefone, ou pôr em confidencial. Eu muitas das vezes aviso, olha, vai receber uma chamada confidencial no dia tal, à hora tal, serei eu, atenda por favor. Mas dizer isto a uma pessoa que às vezes está desorganizada, dizer isto a uma pessoa psicose ou uma esquizo, vale o que vale, não é? Pronto. É evidente. E eu sinto esta dificuldade dos follow-ups. Eu fazia bastante na primeira fase e agora não faço assim tanto. Faço alguns. Nós estivemos a fazer até o algoritmo daquilo que deveriam ser os follow-ups, agora na proposta que se fez para a continuação da linha no SNS, e pusemos essencialmente estes casos, não é? Gostava de vos ouvir, estas questões mais agudas, mais graves, não é? Depois a questão da urgência psiquiátrica, não é? De perceber se a coisa estava ligada, e os riscos de suicídio. Não é? Miguel, é que eles na página têm tudo até está bem feito. Tudo indica que seria para retornar a chamada. Por exemplo, eles perguntam o nosso nome para o psicólogo. Devia ser, mas eles dizem que só funcionaria se vocês estivessem lá e não em casa. É esta a dificuldade que eles dizem, o sistema que eles têm montado.
O nosso contacto telefónico é a mesma coisa. Pois devia dar, não devia ser difícil, mas nos serviços vai partilhados tudo dar, é não é? difícil. Se calhar futuramente vai acabar por dar, mas Sim, pois, foi montado sim, eu acredito que sim, eu acredito que sim, claro. Mas também foi montado muito depressa, não é? Sim, é verdade. Também. Sim. Bem, vocês apresentaram aqui muitas questões difíceis que recebem por telefone, muitos desafios, muitas decisões que têm que tomar, como fazer, como não fazer. Estou também um pouco preocupado, estamos todos um pouco preocupados com o impacto que tudo isto pode ter em vocês, que a qualquer momento podem ser assaltados, passo a expressão, talvez exagerada, por uma chamada altamente perturbadora. Como é que vocês estão? Que impacto é que isto está a ter em vocês? Então, temos aqui a Ana teve horas a fio na linha, não é? E acho que outras pessoas, o Miguel Motia também me dizia que era cansativo. Muito cansativo. Eu tive aqui uma situação que me aconteceu há pouco tempo, que partilhei com o Miguel, que me deixou-me verdadeiramente angustiado. Foi uma chamada que me foi feita por um médico que tinha sido chamado à casa de uma família em que o senhor tinha morrido numa queda acidental. Estava a família toda aos gritos lá em casa. Tínhamos 2 crianças metidas ao barulho e o médico resolveu ligar para a linha de saúde, e fui eu que atendi, e disse: estou a falar com o psicólogo. Eu disse: está. Aliás, eu apresento-me sempre logo nome, digo o que é que sou. E o médico, assim, muito rapidamente explicou-me o que é que se tinha passado e disse-me: o que é que fazemos com estes miúdos? Eu disse: temos que informar esses miúdos, têm que ser informados, talvez pela família, que são as pessoas mais próximas, mais chegadas, com quem eles sentem mais confiança, eles têm que ser informados. Esta linha poderá ajudar, efetivamente, aqui em algumas soluções, de encaminhamentos. Estes miúdos, depois eu fiquei a saber que eram acompanhados por psicologia. É importante, se calhar, voltar a contactar os psicólogos dos miúdos, e não sei quem, e estava a explicar, porque não era para o médico, era para um terceiro, estava a explicar ao médico qual era talvez a função da linha e a atuação ali no momento de crise imediata. Ele nem me deixou falar à frente das pessoas, e eu comentei isso com o Dr. Miguel, à frente das pessoas ele disse: eu não posso aceitar o que me está a dizer. E eu fiquei... E na altura disse: olha, se não se importa, agradeci que me passasse então a chamada à pessoa que perdeu o familiar, à mãe dos miúdos, que será interessada se calhar em falar neste tema, e ele passou. Mas continuou no beca-beca do lado de lá. E eu depois, pronto, falei com a senhora, a senhora estava... Não havia condições sequer para se fazer aqui um trabalho de trazer a pessoa para um relaxamento ou para baixar o nível de ansiedade que ela estava a ver, porque estava tudo desorganizado lá em casa, portanto, estava tudo aos berros, tudo a chorar, as pessoas não me conseguiam ouvir, portanto, eu cheguei a uma determinada altura, tive que pedir para falar com um familiar mais afastado, uma cunhada, que me conseguiu mais ou menos entender o que eu estava a dizer, dei ali algumas indicações em relação aos miúdos, em relação àquilo que eu achava que era importante, porque um deles era muito novinho, de acompanhamento, mas este médico, à frente de toda a gente, aquilo que ele disse foi: eu não posso aceitar uma resposta desta. Eu ali fiquei, confesso que não tive tempo de pensar, portanto aquilo foi sempre a atuar, tive sempre a atuar até garantir que lá a senhora disse: sim senhora, vou contactar já de imediato a psicóloga dos miúdos, mas fiquei ali numa situação, não me bloqueou, mas deixou-me muito, muito, muito desconfortável. Imagino. Sentir que a sua gestão foi completamente invalidada, não é? Não, e depois estamos a falar de um médico que, se alguém tem a obrigação de dar a notícia de uma morte, são os médicos. Ele para já estava a remeter para mim, não é? Portanto, não o quis fazer, estava a remeter para mim. E depois, quando eu digo que aquilo é uma situação bastante delicada, os médicos têm que, efetivamente, saber talvez por uma fonte segura de quem eles se sintam confortáveis, a mãe, a tia, alguém próximo, não é? E que isto não era propriamente uma linha de acompanhamento, seria numa atuação de crise. Ele diz, sai-se com aquela ali à frente e eu pensei: uau, isto... Sim, as chamadas podem por si só ser perturbadoras. Eu acredito que essa para qualquer um de nós seria
perturbadora, desconfortável, pelo menos. Foi um técnico também. É, porque invalida, desrespeita, enfim. Mas fora do registro das chamadas, no vosso dia-a-dia, sentem que esta atividade em si vos está a colocar mais alerta, mais em sobressalto, de alguma forma? Pelo contrário, doutor José, se me permitem, infelizmente, esta história da pandemia tem sido muito complicada para todos nós, mas o facto de estar na linha, de dar o meu contributo, faz com que eu me sinta útil. Exatamente. E funciona muito bem no meu dia-a-dia, ou seja, eu fico muito feliz. Nós não conseguimos salvar todos e temos essa percepção. Temos situações que nos causam frustração porque não conseguimos ajudar e por isso é que eles ligam e voltam a ligar, não é? Porque senão se nós ajudássemos eles não precisavam de ligar 50 vezes por dia, mas é muito satisfatório. É gratificante, é isso. Fazer a diferença numa pessoa, para mim já ganhei o dia, ganhei a noite e eu vejo a parte positiva da linha, ou seja, infelizmente nós ouvimos tantas pessoas sozinhas, tanta miséria, tantas pessoas desesperadas que desejam a morte, que dizem mesmo, olha, eu só não me matei porque não tenho coragem, porque senão eu já teria feito. Eu às vezes tenho que desligar, eu percebo quando alguma coisa me perturba e desligo e faço o autocuidado também, mas há outras situações que me põem feliz quando nós desligamos e a pessoa diz: olha, obrigada, tenho uma voz tão simpática, é tão bonita. Eu fico feliz, fico com a minha autoestima bem, portanto, eu acho que a linha me faz bem, não me faz mal. Infelizmente, como digo, é uma pena as circunstâncias de vida das pessoas, isso eu não posso mudar, não se pode. Isso, nós aprendemos na formação e aprendemos ao longo de toda a nossa carreira, nós não podemos fazer milagres. Mas o que é certo é que eu acho que nós fazemos pequenos milagres com algumas pessoas aqui que nos contactam. E para mim é importante. E eu fico bem, sinto-me realizada, independentemente das circunstâncias que foi criada a linha. Eu adoro este trabalho, porque eu sempre quis trabalhar na linha da frente, no INEM, no Cruz Vermelha, e nunca tive essa oportunidade. E isto é o mais próximo que eu tenho de poder ajudar alguém. Sou uma voz que está do outro lado da linha, mas sinto que consigo fazer alguma coisa a algumas pessoas. Mas a Célia falou aí no autocuidado, isso também às vezes é importante, não é? Eu lembro-me, por exemplo, estava a olhar aqui para a Cristina e a pensar se a gata ia começar a miar, mas ainda não começou, não é? E eu lembro da Cristina contar um caso de uma colega que estava bastante atrapalhada e que te ligou na altura até, não foi, Cristina? Não, eu paro para comer, eu gosto de comer. Eu saio e digo assim, não, vou comer. Eu acho que, acima de tudo, uma das coisas importantes em termos de autocuidado e que eu penso que ao longo do tempo nós todos tivemos essa preocupação, era, para além daquilo que é o dia-a-dia e das estratégias individuais de cada um, era também a possibilidade, em alguns momentos, o facto de nos poderem ligar e poderem partilhar e ventilarem aquilo que tinha sido o impacto, era importante. Sim, Flávia estava a sorrir e eu não resisti a dirigir-me assim em particular, porque obviamente que eu não tinha identificado a pessoa, mas depois de ter sorrido como sorriu, a Flávia eu acho que foi uma das pessoas que em determinado momento utilizou-nos um bocadinho a nós, equipa de supervisão aqui em termos do autocuidado, mas se eu estiver errada, corrija-me. Pois, já que estamos a falar de desafios, não é? Situações muito difíceis. De facto, para mim, as situações das chamadas de maior desafio são as de tentativas de suicídio, mas não estamos a falar de ideação suicida, estamos a falar de pessoas que me ligam, e este caso em particular, alguém que me liga e que me diz mesmo que está com a corda no pescoço e que se vai suicidar. Isto por si só é aqui é um desafio enorme. Acresce o facto da pessoa não querer dar nenhuma identificação e não aceitar que o INEM vá ao sítio, portanto, ter com ela. Portanto, tenho noção que nessa situação, aquilo que me valeu
e como estávamos a falar há um bocadinho, foi o meu tom de voz, provavelmente, portanto, porque e foi tentar também usar aqui algumas estratégias, mas não estava, a pessoa não estava focada. E pronto, o que aconteceu, e partilhando um bocadinho aquilo que eu fiz, foi de facto a chamada caiu. Eu voltei a ligar novamente para a pessoa e a pessoa atendeu, mas disse que ia fazer e desligou uma chamada. E nesse momento, obviamente, eu ativei o INEM, liguei eu diretamente para o INEM e liguei até mesmo para o CODU, porque aí, na tentativa deles conseguirem localizar a chamada só através do contacto telefónico, porque eu não tinha mais nenhum dado. E depois perguntou-me se eu sei o que é que aconteceu depois, não sei. Fiz o follow-up no dia a seguir, o telemóvel está desligado, continua desligado e obviamente que eu não procurei saber. Mas no momento então em que desliguei a chamada do INEM, liguei à Cristina e foi de facto aqui um apoio fundamental, porque tinha sido um momento de stress muito grande e eu não sei se já aconteceu convosco, mas também partilhei com a Cristina isto depois no dia seguinte, porque a Cristina foi fundamental a nível do apoio, da orientação, da valorização e do reforço daquilo que eu fiz e que realmente não podia ter feito outra coisa para além daquilo que fiz. E no dia seguinte, portanto, perceber também isso mesmo, mas no dia seguinte, era isso que eu ia dizer. Eu não sei se os colegas já sentiram isto, mas eu tive medo, eu tive receio de voltar a trabalhar, porque aquilo tinha sido quase no último ano, no final do turno, aquele medo de vão ligar e o que é que está do outro lado, porque eu também não sei se vos acontece, mas houve momentos em que nós tivemos horas e horas sem receber nenhuma chamada e portanto já estávamos assim um bocadinho desligados e de repente cai uma chamada deste género e eu confesso que eu no dia a seguir tive medo daquilo que poderia estar do outro lado e até demorei alguns minutos no momento em que tinha que retomar, que tinha que fazer o meu turno, mas pronto, mas depois ficou resolvido. Ficou resolvido em mim, portanto ficou enquadrado e na minha experiência, sim. Boa, Flávia. Em relação ao medo, é muito apontado também pelos profissionais de saúde, não? Eu não sei qual é que é a vossa experiência nesse sentido, no atendimento dos profissionais de saúde na linha. Têm tido Eu hoje comentei com a Catarina quando falámos ao telefone que eu por acaso não atendi nenhum profissional de saúde. Nem eu. Foi 2 ou 3. Não, nenhum. Mas são 2%. Mas a Ana tem atendido. Nenhum. A Ana atendeu, não atendeu? Enfermeiros, sim. Acho que dois enfermeiros nestes 3 meses. Uma enfermeira que, enfim, falava de ansiedade, mas no fundo era saber que o material que lhe estava a ser dado no lar onde trabalhava não era o adequado, não protegia ninguém e portanto, enfim, toda aquela ansiedade causada pelo risco de contágio e por saber precisamente qual o risco, não é? Mas se me permitem só falar, tenho recebido isto e também tenho recebido professores em burnout, professores que ali abril, maio tiveram que mudar toda a forma de trabalhar e partir para um reino que não é minimamente o domínio deles, mas dos alunos. E, portanto, a dificuldade deles. Mas se me permitem só falar dos autocuidados, eu tenho algumas horas realmente disto e já atendi quase 1000 chamadas neste momento, só na linha de aconselhamento psicológico. E realmente foi muito importante saber o que é que nós íamos aconselhar para as pessoas que estão a lidar com uma crise, porque todos nós temos vulnerabilidades a nível psicológico e, portanto, saber também prevenir em mim tudo isto, o burnout, qualquer problema de
ansiedade ou até mesmo de depressão que pudesse aflorar por todo este trabalho e pelo contacto com todas estas histórias. E portanto foi mesmo muito importante, e mesmo trabalhando 12 horas por dia na linha, e ainda mais os meus pacientes, conferências e enfim, todo o trabalho que tinha para fazer mesmo na formação, o garantir 3 vezes por semana fazia exercício físico, por exemplo. Foi algo que eu fiz questão de fazer, desse para onde desse, fosse algo mais ligeiro, fosse algo mais... Aliás, eu agora na linha digo mesmo, olha, isto atenção, isto é xarope, é 3 vezes por semana, não é para saber se gosta, se quer, se tem tempo. Está na hora, toma. E portanto às vezes tenho mesmo que dizer assim, as pessoas sorriem e lá dizem que vão fazer. Mas precisamente por isso, era um momento que durante a quarentena juntava a família e vamos fazer qualquer coisa. Às vezes era zumba, quando tinha assim mais energia. Outras vezes era mesmo só um bocadinho de pilates, só para parar um bocadinho, centrar. E portanto teve que ser feito todo este trabalho. Garantir que a família estava bem, porque depois também temos estas questões enquanto mulheres que sentimos a necessidade de garantir o bem-estar também da família, e ressignificar tudo isto, enquadrar pela positiva. E, portanto, ainda este fim de semana estava sentada com o filho, que já tem 15 anos, e estava a perceber, tu agora já aprendeste a cozinhar imenso, porque eu trabalho sempre à hora do almoço e à hora de jantar. Então eu tenho que lhe dizer, tens que fazer isto, porque eu posso ter que voltar mais para a linha, preciso começar a tocar. E normalmente à hora da refeição toca mais vezes. E então acabo por perceber, tu agora já cozinhas imenso, já leste imenso, porque o marido depois voltou para o trabalho, que ele também trabalha em hospital, e voltou para o trabalho e coitado ficou a ler Shakespeare, Oscar Wilde, porque tem mais tempo livre. E, portanto, o enquadrar isto pela positiva e perceber, e ainda bem que enquanto psicólogos sabemos isto, não conta tanto a quantidade, mas a qualidade do tempo. E, efetivamente, verifico que, enquanto família, estamos muito mais unidos. Não estamos quase tempo nenhum. Mesmo as refeições, não é? Eu recebo o meu pratinho aqui ao meu lado, eu recebo o meu pratinho, mas conversamos e fazemos questão na mesma de nos encontrarmos um bocadinho para um miminho no sofá, que já era uma tradição, cada família, aquele bocadinho no sofá quando podemos descansar um bocadinho. Mas é curioso que voltamos ao autocuidado, era que eu ia dizer, Cristina, que estava a dizer, voltamos ao autocuidado. Miguel, deixa-me só, eu acho que o Miguel há bocado tinha qualquer coisa para acrescentar em relação a esta experiência, não é, Miguel? Não sei se quer acrescentar ou não, para depois terminarmos. Sim, para terminarmos esta questão. Para mim não foi tão positiva, porque também as minhas questões da minha vida pessoal também acabei por ter, nesta fase da pandemia, estar quase uma tempestade perfeita, mas e tive a necessidade a determinada altura de interromper durante 2, 3 dias o trabalho na linha, porque já não estava a conseguir lidar e fazer o atendimento que supostamente podia fazer. Apesar de também ter as estratégias de autocuidado, mas houve aqui algo que falhou. O autocuidado super importante, não é? Saber parar. Reparar. Exatamente. O intervalo é uma estratégia fundamental no autocuidado. Exato, eu parei não tanto por mim, mas até pelas pessoas que eu estava a atender, porque eu sentia que não estava a prestar um serviço com qualidade e como tal tive que interromper. Não estava emocionalmente estável para conseguir fazer o meu trabalho com a qualidade que eu exijo que o meu trabalho seja feito. Mas apesar de fazer exercício físico 4 vezes por semana, de tentar ter tempo para mim, de me cuidar, o que falhou, na minha perspectiva, eu deveria ter ligado à minha supervisora. Eu deveria ter ligado à minha supervisora mais cedo. Esta questão de nós falarmos com os nossos colegas, de termos alguém que nos possa ajudar e dar os feedbacks, a culpa foi minha, foi só minha. E o que eu percebo é que os meus colegas, todos eles foram falando com os seus supervisores. Eu não falei e foi aí que falhei. Eu acho que isto pode ser importante. Não foram todos, Miguel. Foi pena, mas não foram todos. Sim, não foram todos. Houve muita gente que não ligou, Miguel. Sim.
Pronto, mas nós fomos mantendo contacto, mas mais à distância, é verdade. Miguel não ligou nas situações, não é? Sim, mas foi uma aprendizagem que eu fiz e não vou voltar a cometer o mesmo erro no futuro. E como tal, para os colegas que vão ver este webinar e que poderão entrar na linha ou que já estão na linha há algum tempo e que sentem que estão a atingir um limite, qualquer limite, falem com outro colega, falem com o vosso supervisor. E isto é verdade para esta linha, provavelmente também é verdade para a vossa... Na nossa vida, claro. Na nossa vida profissional fora daqui, claro. Fora daqui, eu neste momento não estou a trabalhar tantas horas na linha, porque eu tenho que fazer 30, 40 horas de trabalho para além daquilo que faço na linha, não é? Entre consultas, trabalho para o Grupo Luz, tenho uma série de responsabilidades, mas de qualquer das maneiras, eu identifiquei este erro. Este foi o meu erro. Eu deveria, há 3, 4 semanas atrás, deveria ter falado com a minha supervisora, deveria ter abordado as minhas dificuldades e a partir daí, provavelmente eu teria conseguido reorganizar-me e as coisas teriam corrido bastante melhor. Eu acho que este feedback é importante porque nem sempre as coisas correm bem, nem sempre nos conseguimos aninhar no meio da família, dos gatos e dos cães e daquelas coisas todas. Às vezes não temos isso e, como tal, precisamos de nos conseguir reorganizar de outra maneira, e precisamos de cuidar de nós e conseguir ventilar, conseguir verbalizar, conseguir ter ali um suporte, alguém que nos dê outra perspectiva pode ajudar a não chegar a esse ponto de ruptura. Okay? Sim. Obrigada, Miguel. Acho que é muito importante este reconhecimento, não é? Porque, principalmente para os colegas, não é? Para os que estão, para os que podem integrar a linha, acho que é bom que tenha partilhado isto, as dificuldades, porque não podemos só dizer as coisas boas. E assim, em jeito de finalizar, gostava que cada um dissesse de uma forma assim resumida, independentemente das coisas correram melhor e pior, mas parece-me que o que sai daqui é que a linha tem sido uma coisa muito boa, não é? E que pode ser, e que há de ser um caminho muito importante para a nossa profissão. Mas como é que vocês justificariam? Imaginem que tinham que convencer os serviços partilhados, o Serviço Nacional de Saúde, de que esta linha deve permanecer em funcionamento. Como é que justificariam esta permanência? O que é que lhes diriam para os convencer? 16 mil chamadas. Mais. Sim. E que para muitas pessoas procuramos por muitos motivos diferentes. Nós nascemos por causa da crise, mas nós ficamos por causa das pessoas. E, efetivamente, elas precisam e procuram-nos cada vez mais e por cada vez mais motivos. Esse é um bom slogan, não é? Tem que escrever isso. Nascemos por causa da crise, ficamos por causa das pessoas. Alguém escreve aí. Ó, Catarina, escreve para o relatório. Catarina deve estar a escrever. Pensar que para muitas destas pessoas a linha é a única forma de ter contacto com um psicólogo. É a única forma que eles têm de conseguir diretamente contactar um psicólogo. Não é como ligar para o centro de saúde e pedir para falar com a enfermeira. Eles não têm forma de o fazer se não for através da linha. É mesmo. Se vocês me permitirem, e falando a linguagem dos políticos, centenas de episódios de urgência que não foram gastos. Houve muito dinheiro poupado no Sistema Nacional de Saúde. É impossível contabilizar neste momento, mas seguramente centenas de episódios de urgência, pessoas que apareceriam na urgência para serem lá convictadas debaixo da língua, não é? Claro. Só por aí. Mas eu acho que... Esse é um grande argumento, Miguel. Esse é um grande argumento. É mesmo. Esse tem que se escrever algo. Eu acho que não é? E ligam-nos por causa disso, para os ajudarmos que não têm... Não, e o vosso feedback foi positivo, porque efetivamente vocês conseguiram resolver as situações, não é? Eu acho que infelizmente é o principal, infelizmente porque não é de todo o mais importante, mas infelizmente é o principal argumento para a manutenção da linha. São as dezenas ou centenas de milhares de euros que se pouparam nesses episódios de urgência, não é? E pessoas que não foram infectadas porque não foram para os hospitais e que não... Pronto, uma série de situações. E que não atrasaram outras situações mais urgentes. E não é, e a psicologia não pode estar fora do Plano Nacional de Saúde, quer dizer, se nós temos na linha, se eu telefono para a linha porque me dói a garganta, porque tenho uma dor qualquer, então eu não posso ligar para a linha porque preciso de que alguém me ouça em termos da psicologia ou encaminhamento da psiquiatria. Sem dúvida.
Nós temos que nos pôr ao nível dos outros técnicos de saúde toda. A psicologia existe como existem os médicos e os enfermeiros. Portanto, e se uma linha de saúde existe, tem que ter um leque completo de técnicos. E nós fazemos parte desse leque. Claro que sim. Eu posso só dizer uma coisa? Claro, Sala. Nós fomos escolhidos a dedo, a verdade é essa. Nós chegamos aqui de um processo não é? de seleção e acho que todos nós temos provado que uns de uma maneira, outros de outra, uns recorrem a determinadas técnicas, outros usam outras estratégias, mas eu acho que no fundo o trabalho de todos nós se tem complementado e muito bem. Portanto, as pessoas que nos procuram têm essa vantagem. Há vários psicólogos, todos eles na linha excelentes, do melhor. Portanto, temos que, como se diz aqui na minha terra, puxar a brasa à nossa sardinha. Mas é verdade, nós fomos muito bem formados para integrar esta linha. Tanto a nível da nossa formação em Psicologia Clínica da Saúde, tanto a nível da formação em catástrofe e primeiros socorros, também fiz. Tanto a nível da nossa experiência, porque aquilo que nós estamos a fazer, e foi também dito na formação, é história. Isto é a primeira vez que está a acontecer nestes moldes. E nós conseguimos ajustar-nos em pouco tempo a situações complicadíssimas, porque do outro lado da linha, quando nós atendemos, nós não sabemos se vamos encontrar uma pessoa descompensada, se vai estar um esquizofrénico, se vai estar uma pessoa com a corda ao pescoço, como disse a Flávia. Portanto, nós, quando atendemos, estamos sempre naquela expectativa: o que é que vai acontecer agora? Não é? Não há um formato. É sempre desafiante. Eu gosto de dizer, eu gosto de ir mais longe e dizer que todos os psicólogos são bons, são excelentes. Sim. Agora, de facto, para trabalhar nesta linha é preciso muita experiência, é preciso ter muita vontade e por isso não há dúvida nenhuma que é fundamental a formação em crise e catástrofe, evidentemente, porque vocês lidam com muitas situações, não é, de crise e que estão iminentes e depois é fundamental a experiência profissional, não é? Que é para se conseguir ter a capacidade e a vontade para nos adaptarmos a uma circunstância que é claramente, não é, contraditória àquilo que é a nossa tradição de intervenção, não é? Aquilo a que estamos habituados, não é? Que é, de um lado de um telefone, falar com um tempo relativamente limitado, não é? Meia hora, não é? Que foge um bocadinho daquilo que são os nossos settings, não é? Com alguém que está numa situação de crise. E é fundamental perceber a importância e o impacto que isso pode ter positivo na vida das pessoas e nesses momentos. Outros psicólogos também conseguiriam fazer, certamente. Não, a experiência eu acho que é fundamental de uma coisa destas. Acho que a experiência é fundamental. Eu acho que também seria fundamental não desperdiçar este capital de experiência acumulada que estas pessoas, estas 60 e tal pessoas que fazem parte da linha atualmente têm, porque eu falo por mim e provavelmente falarei por todos. Eu estou muito melhor no atendimento do que estava no início, não tem sequer comparação, não é? No treino, neste momento, mais de 500 chamadas da minha parte. Há gente que já me duplicou, não é? A nossa colega já me duplicou, mas de qualquer das formas torna-se muito mais fácil que o treino entre, mesmo em situações limite, situações extraordinariamente complicadas. Eu também as tive, situações de suicídio iminente, situações de descompensação psicótica com possibilidade de homicídio. O treino entra, nós conseguimos dominar as emoções, nós percebemos estrategicamente o que é que temos que fazer naquele momento. E eu sinto isso. Eu sinto que sei o que eu devo fazer, consigo tirar a emoção e consigo perceber, eu tenho que ir por ali. E a verdade é que neste momento, aliás, no início, o treino que a Ordem me deu, através das formações, ajudou e treino anterior que eu tinha. Mas neste momento é completamente automático. Eu quase nem tenho que pensar, eu já sei exatamente que tenho que ir. E provavelmente será assim com todos os colegas, porque temos um volume de experiência acumulado muito grande. Miguel, eu diria aquilo que eu gostaria, e aí acredito, falo até por todos os meus colegas que estão aqui, e dir-lhe também aquilo que a Ordem gostaria, não tenho dúvidas que era esse o nosso desejo, era esse o desejo da Ordem, que naturalmente isso continuasse dessa maneira e que vocês agora até assumissem depois um papel de formar os colegas que aí vêm, porque se há alguém que depois terá a capacidade
para formar adequadamente colegas que entrem de novo nesta linha, são vocês que têm essa experiência. E isto é sim, isto é que é formação por pares, isto é que é a noção de classe profissional, isto é que é a noção de qualidade e de competência. Isso é o que nós desejaríamos. Agora, isto está nas mãos dos serviços partilhados, a verdade é essa, e é importante que tenhamos essa noção. Eu espero, e a Ordem está a fazer todo o esforço, não é? Nós não acompanhamos diretamente isso, acompanhamos indiretamente por aquilo que nos vão depois passando como informação, mas eu sei que está a fazer todo o esforço para conseguir que as coisas corram dessa maneira e da melhor maneira possível. Eu também espero que não haja nenhum disparate a esse nível, não é? E fica aqui registada a minha opinião, pelo menos neste público, não é? Vamos ver, eu também espero que este webinar possa vir até ser partilhado para além daquilo que são os colegas da linha. Seguramente, não é? Terá que ser partilhado pelo menos em qualquer colega que depois vá fazer uma formação deste género, ou até uma formação de crise e catástrofe, não é? Porque inevitavelmente é importante que depois partilhem daquilo que é a experiência prática, não é? A vossa, que é um capital fantástico, eu acho que tem mesmo que ser aproveitado e há de ser, nem que seja de outras maneiras. Seria importante que fosse público, porque algumas das opiniões que foram aqui partilhadas... Célia está a dizer que não. São opiniões que deveriam ter uma população, chegar a uma população maior, no mínimo a todos os psicólogos, tenham ou não interesse nesta área, venham ou não fazer formação nesta área, porque de facto há aqui aspectos que são transversais ao nosso trabalho como psicólogos e não apenas no que diz respeito a esta linha em particular. Posso só acrescentar uma coisa que me lembrei há pouco. Quando há 3 anos nos incêndios em Pedrógão, fui uma das pessoas chamada para intervir naqueles dias mais complexos, e a nossa equipa, da nossa equipa fazia parte uma enfermeira do centro de saúde local, que eu acho que faz todo sentido, porque ela conhecia a população quase toda, ela era o nosso elo de ligação com a população que visitávamos. E aqui eu sinto que se nós pudéssemos ter essa ponte para os centros de saúde, quando a pessoa chega até nós através da linha, se nós pudéssemos ter essa ponte que falámos há pouco, podíamos ter um bocadinho esse papel também como as enfermeiras naquele momento de crise, não é? Ser o elo de ligação, ser a pessoa que transmite ao centro de saúde o que se passa com aquela pessoa, porque é que consideramos que é relevante que ela mantenha um acompanhamento, porque só assim é possível ter a certeza que as coisas acontecem. Não sei se isto será possível. Já o Bento tinha isso no início, eu acho que isso também acho que é uma das nossas notas, se calhar. Eu acho que era um melhoramento da linha, porque efetivamente quando ligamos para a linha SMS 24 com qualquer tipo de sintomas e justificam uma ida ao centro de saúde ou à urgência, há esse encaminhamento imediato, ou seja, aí chega lá uma informação de quem nos atendeu. Eu tive que ligar uma vez e aconteceu-me exatamente isso. Depois acabei por não ir, disse que não era preciso, mas disseram-me quero que mande a informação para o centro de saúde e amanhã desloca-se ao centro de saúde. Por isso, eu acho que isso era uma mais-valia, sem dúvida. No fundo era uma triagem, era alguma coisa que já chegava lá, uma situação que já chegava lá triada, referenciada por um especialista. Exatamente. E que facilitaria, até porque depois, tanto nos hospitais, nos centros de saúde, julgo que não, mas nos hospitais, nos serviços, nos departamentos de saúde mental, há, eu julgo que em quase todos, consultas de crise, em que é possível agilizar a marcação das consultas com maior brevidade. E por isso acho que é uma nota muito importante e acho que era uma mais-valia da linha, sem dúvida, Nádia. Nádia e Bento. Meus senhores, se houver alguma coisa que seja fundamental alguém dizer, para qualquer um dos colegas aqui presentes, muito bem, senão temos que acabar. Se queremos ter alguma possibilidade de acreditar que isto há de ser público, temos que acabar. Então, se vai ser público, queria só agradecer para ficar bem. Não, é porque quero mesmo agradecer à ajuda dos supervisores. Foi ótimo terem criado o fórum, foi ótimo termos tido essa oportunidade de trocar ideias, de tirar dúvidas convosco. Obrigada pelo vosso trabalho. Obrigada pelo convite. Obrigado. Por favor. Sim, senhor. Os senhores, vou parar a gravação. Deixa-me só, Miguel, dar os parabéns pelo trabalho, porque acho que eu gostei imenso de vos ouvir e acho que estão mesmo de parabéns. Mesmo. Obrigado. Obrigada.